A história adora heróis e vilões. Mas o que quase ninguém conta é que, muitas vezes, quem cria os monstros é o próprio herói. E no caso do século XX, os Estados Unidos foram os melhores nesse ofício. Eles não só derrotaram os inimigos do mundo, como também os inventaram, literalmente. A guerra moderna, a economia global e até os vilões que a cultura pop adora odiar, tudo tem a digital de Washington por trás, mesmo quando fingem surpresa com o resultado. É quase uma arte. Transformar aliados em inimigos, financiar ditadores e depois fingir que não sabia de nada. Bem-vindo à história real e completamente absurda de como os EUA criaram os vilões do século XX. Tudo começa no pós-Primeira Guerra Mundial. O mundo está em ruínas e a Alemanha, humilhada pelo Tratado de Versalhes, tenta respirar com um país em colapso. A hiperinflação transforma o pão em luxo e a vergonha nacional em combustível. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos vivem o seu sonho americano, vendendo armas, alimentos e esperança a preço de ouro. Foi nesse cenário que surgiram as primeiras sementes do nazismo. E quem ajudou a regá-las? O capital estrangeiro, principalmente o americano. Bancos e corporações do Sengua, como a Standard Oil, General Motors e Ford, tinham negócios sólidos com a Alemanha, inclusive durante a ascensão de Hitler. Quando o partido nazista ainda era apenas um bando de radicais sem dinheiro, o capital internacional viu ali uma oportunidade de conter o comunismo soviético. E, claro, lucrar. Afinal, quem se importa com ideologia quando há petróleo, aço e guerra pela frente? Hitler chegou ao poder prometendo restaurar a grandeza da Alemanha. Mas, sem a ajuda indireta das empresas estrangeiras, ele não teria conseguido modernizar a indústria militar tão rapidamente. Tanques com motores americanos, combustíveis refinados com tecnologia dos EUA, e até acordos de produção entre filiais alemãs e americanas. Os EUA não criaram Hitler diretamente, mas deram a ele o que precisava: dinheiro, mercado e inimigos ideológicos. E como todo bom vilão, ele cumpriu seu papel até o fim. A Segunda Guerra transformou os Estados Unidos no salvador do mundo livre, enquanto a Europa queimava em ruínas. E o que eles aprenderam com isso? Que às vezes vale a pena criar um monstro, desde que você consiga destruí-lo diante das câmeras. Terminada a guerra, os Ilha perceberam que o planeta estava dividido em dois tipos de países: os destruídos e os que seriam reconstruídos por eles. Nascia o Plano Marshall, uma das maiores operações econômicas e políticas da história. Ajudar a Europa parecia um gesto nobre, mas também garantia o domínio econômico americano e afastava a influência soviética. E adivinha o que surgiu como consequência direta dessa ajuda? A Guerra Fria. Uma competição de paranoia, armas nucleares e propaganda. E quem foi o vilão dessa vez? O comunismo, claro. Mas o mais curioso é que o comunismo só se espalhou tanto justamente por causa das condições que o capitalismo americano ajudou a criar. Miséria, desigualdade e dependência econômica. É um ciclo perfeito. Destrói, reconstrói e lucra com o medo. A Guerra Fria foi um verdadeiro show de marionetes. Para combater o comunismo, os Estados Unidos financiaram e treinaram líderes que se tornariam tiranos de verdade. No Irã, em 1953, a CIA derrubou o governo democraticamente eleito de Mohammad Mossadegh porque ele ousou nacionalizar o petróleo. Colocaram em seu lugar o Shah Reza Pahlavi, um monarca autoritário, rico e completamente submisso a Washington. Anos depois, esse mesmo regime seria derrubado pela Revolução Islâmica de 1979, criando um novo inimigo, o fundamentalismo religioso, vilão número 2 criado com sucesso. Parabéns, América! Na América Latina, o roteiro foi o mesmo. Para proteger o hemisfério ocidental do comunismo, os EUA apoiaram golpes militares em quase todo o continente. No Brasil, em 1964, documentos desclassificados mostram o envolvimento direto da CIA na derrubada de João Goulart. No Chile, em 1973, eles ajudaram a colocar Augusto Pinochet no poder, um ditador que matou milhares de pessoas, mas era amigo do mercado. A lógica era simples: se você é de direita e mata comunistas, tudo bem. Se você é de esquerda e fala em reforma agrária, você é o inimigo. O resultado foi uma geração inteira de regimes autoritários criados em nome da liberdade. Uma ironia em estado puro. Enquanto isso, na Ásia, outro monstro estava sendo alimentado: o Vietnã. O conflito começou como uma guerra de independência contra os colonizadores franceses, mas quando os EUA viram que os vietnamitas tinham ideais comunistas, decidiram salvar o país de si mesmo. O resultado, uma das guerras mais inúteis e sangrentas da história moderna. Milhões de mortos, traumas eternos e um país destruído. E claro, os EUA perderam. Mas de novo, ganharam algo mais valioso: um novo vilão.
O comunismo asiático se tornou o bicho-papão perfeito para justificar gastos militares e controle político, e internamente o medo manteve o povo obediente e patriota. Guerra é um ótimo negócio quando o inimigo nunca morre. Mas nenhum experimento americano em criar vilões seria tão eficaz quanto aquele que começou nos anos 80. O mundo muçulmano, até então dividido e caótico, se tornaria o palco perfeito para o próximo pesadelo. Durante a invasão soviética do Afeganistão, os Estados Unidos decidiram financiar e armar grupos de guerrilheiros islâmicos, os Mujahidins. O objetivo? Enfraquecer a URSS e manter a influência americana na região. O resultado? Décadas depois, desses grupos nasceriam organizações como a Al-Qaeda e o Talibã. Sim, os mesmos que mais tarde se tornariam os vilões do 11 de setembro. Bin Laden foi treinado, armado e financiado pelo Ocidente antes de se tornar o inimigo público número 1. É quase poético criar um monstro e depois usar sua existência para justificar novas guerras. E mais lucros, claro. Após o 11 de setembro, os Estados Unidos entraram em uma nova era de vilania fabricada, o terrorismo global. A guerra contra o terror se tornou o novo produto: invasões, espionagem, tortura legalizada e uma indústria militar trilionária. O Oriente Médio virou o laboratório das novas tecnologias de guerra e vigilância. Iraque, Afeganistão, Síria. Cada intervenção criava novos grupos radicais, que justificavam mais intervenções, e assim o ciclo continuava. É uma fábrica de vilões que nunca para de funcionar. Quando um morre, outro surge, sempre com um nome novo, uma bandeira diferente e o mesmo propósito: manter o medo vivo e o orçamento militar crescendo. Enquanto o mundo acreditava nas histórias de liberdade e democracia, o verdadeiro motor era o medo. O medo é o combustível perfeito para o controle. Sem medo, não há obediência. E ninguém entendeu isso tão bem quanto o Império Americano. Criar vilões é criar justificativas. Justificar guerra, vigilância, sanções, exploração econômica. E quando o inimigo externo começa a perder força, basta criar um interno. O comunista, o terrorista, o hacker, o inimigo da liberdade. Sempre existe um, porque o sistema precisa dele. Nos anos 2000, a fabricação de vilões entrou em modo digital. Agora, o campo de batalha é a informação. Fake news, manipulação de dados, guerras cibernéticas. As potências continuam jogando o mesmo jogo, só mudaram as armas. A internet se tornou o novo campo de dominação global, e os ESAs seguem à frente, controlando as maiores plataformas, as narrativas e o fluxo de dados do planeta. O inimigo agora pode ser invisível, mas é ainda mais eficaz. E se antes os vilões eram pessoas, agora são ideias, desinformação, ameaça à democracia, fake news. Termos vagos, perfeitos para justificar qualquer tipo de censura ou controle. Mas há uma ironia final nessa história toda. Quando você cria vilões por tanto tempo, uma hora o mundo começa a perceber quem é o verdadeiro vilão. As invasões, as sanções, os golpes, os experimentos, os segredos revelados, tudo vai se acumulando. A máscara do herói começa a rachar. A narrativa da liberdade começa a soar como marketing. E o herói americano que um dia salvou o mundo dos monstros, agora precisa lidar com o fato de que se tornou o maior deles. O império que ajudou a financiar Hitler, apoiou ditadores, armou terroristas e espionou o próprio povo, agora tenta ensinar moral e democracia ao resto do mundo. É como o incendiário que vende extintores, ou o ladrão que cria a empresa de segurança. A história do século XX não é sobre o bem contra o mal. É sobre quem controla o roteiro. E ninguém escreveu esse roteiro melhor do que os Estados Unidos. O problema é que, quanto mais eles tentam apagar o fogo, mais o mundo percebe que o fósforo estava sempre nas mãos deles. O verdadeiro poder nunca foi militar ou econômico, foi narrativo. Quem controla a história, controla o futuro. E talvez esse seja o maior truque americano: fazer o mundo acreditar que eles são os mocinhos de uma história que eles mesmos escreveram. A lição é simples e cruel. Toda vez que o mundo precisa de um vilão, alguém ganha dinheiro. E enquanto houver medo, haverá quem o fabrique. A guerra não acabou. Só mudou de nome, de forma e de desculpa. E o mais assustador é perceber que, talvez, nós sejamos os próximos personagens dessa história, como figurantes de um roteiro que nem sabemos que está sendo escrito. Se você gostou dessa análise e quer entender mais sobre os bastidores do poder global, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu comentário com suas impressões e compartilhe este vídeo. Até a próxima!